O cardioversor é o cardioversor da TEB. Ele tem uma bateria de 4 horas ou 40 choques em carga máxima. Vocês têm que deixar ele sempre ligado na rede elétrica, tá? Se porventura vocês deixarem ele desligado por mais de 30 dias, ou em torno de um mês, tem que deixar ele fazer uma carga de 12 horas, tá? Sempre, então, que ficar muito tempo desligado, fazer uma carga de 12 horas, senão vocês vão perder o que ele tem armazenado aqui dentro de registros e podem perder também a bateria, porque a bateria pode matar a bateria, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um opcional de oximetria, se caso vocês quiserem adquirir depois. Tenho o marca-passo, a parte de ECG e a terapia de choque, tá? Então, para fazer uma desfibrilação nele, eu vou selecionar, eu tenho que selecionar quanto eu quero, né, os joules que eu quiser, e aí depois para fazer o choque nas pás, tá? Então, aqui, tá? Esses choques que tem aqui, esses dois botões, é só para fazer a cardioversão, tá? Então, para fazer a desfibrilação é nas pás, só nas pás. Vamos lá, então, pro restante. Como ele não tem a impressora, ele vai gravar 20 segundos de registro. Onde é que eu vou? Nesse botão aqui, que seria o da impressora. Então, ele grava em torno de 42 registros. Toda vez que eu apertar aqui, ele vai gravar os últimos 8 segundos anteriores e os próximos 12. Então, sempre que eu apertar aqui, ele grava 42 por 20 segundos. Ele vai conseguir gravar 42 registros. E aí, como é que vocês podem fazer para analisar esses registros? Olhar, tem uma entrada aqui para colocar no computador. Então, é só colocar essa conexão no computador e passar. Que eu acho difícil que vocês vão fazer isso, né? Mas, enfim, é bom saber que tem essa opção. Essa derivação é o tamanho, a derivação aqui, o D2, toda vez que eu apertar, ó, D3, AVR, AVL, AVF, V e as pás. Então, para fazer o modo de desfibre, como eu vou chocar nas pás, eu tenho que deixar ele conectado. Aqui, sempre que ele tiver nas pás, ele vai estar filtrado, tá? Então, ele filtra tremor muscular e as interferências da rede. Se eu utilizar no ECG, deixa eu colocar aqui no D2, tá? Então, eu posso tirar a opção do filtro, tá? Mas o ideal é sempre deixar para não ter nenhuma interferência. Então, o ganho é o tamanho do traçado que vai passar aqui. Então, o N é o tamanho normal, que seria de, se eu não me engano, 1 centímetro. Se eu apertar aqui no 2N é o dobro, então ele vai aumentar para 2 centímetros. E se eu apertar no N2 é a metade, então ele vai ser de 0,5 centímetros. É o traçado, tá? O ideal vai depender muito do ECG da pessoa, né? Então, se ele tá com um ECG muito grande, então tem como diminuir aqui, né? Então, vamos deixar no normal. Então, aqui é 1 miliampere, tá? Então, ele vai fazer quando eu apertar, ele vai fazer um traçadinho aqui. E a questão dos alarmes aqui, então, eu tenho o alarme da saturação e o alarme da frequência. Como é que eu vou ajustar? Então, eu tenho aqui os alarmes, eu vou apertar aqui a frequência máxima, né? Aí eu venho, diminuo aqui ou aumento, tá? Se eu deixar ele assim é porque ele tá desligado, tá? E aqui a mínima. Então, também, ó. Ou eu aumento ou diminuo, né? Ou eu deixo ele aqui no 0. Que aí assim ele fica desligado, tá? Deixa eu ver o que mais. A parte de marca-passo, então, que agora aqui ele não vai funcionar, porque tem que conectar o eletrodo, né? Então, vocês têm que deixar o eletrodo conectado e deixar ele aqui não pode ser na derivação das pás, tá? Pra fazer o marca-passo tem que ser na do ECG.
Então eu tenho que deixar sempre uma derivação, né? Então, provavelmente no D2, né, já vou deixar ele aqui. Então, para fazer o marca-passo, eu tenho que apertar no marca-passo, selecionar quanto que eu quero de frequência, a amplitude e o modo dele, né? E no mais, é isso, não tem muito mistério. A questão de limpeza, tá? Então, para usar no aparelho, uma água com sabão. Nos cabos aqui, caso tiver secreção, sangue, alguma coisa assim, então usar álcool 70%, tentar deixar os cabos sempre esticados, tá? E na hora da limpeza tentar não pôr tanta pressão e não dobrar os cabos, tá? Que daí eles vão durar mais. Ah, e a função pra fazer a cardioversão, tem que selecionar o modo Sync, tá? Selecionar, deixar no ECG, tá? Não nas pás, deixar sempre na derivação, no D1, D2 ou D3, porque ele é um cabo de 3 derivações, tá? Então, é o D1, D2 e D3. Então, eu vou apertar no modo Sync, deixar o ECG ligado, e aí dar o choque, aí pode ser por aqui, né? O choque para poder fazer a cardioversão. Então, eu tenho que lembrar sempre de sincronizar e deixar ele ligado monitorando através do ECG. Que aí, depois, na sincronização, aí ele dá o choque sincronizado, né, com a onda de ECG. Sim.